nós temos um filósofo Kant, no seu primeiro momento, né, que nós chamamos a filosofia pré-crítica de Kant, é o momento que ele se afirma como um filósofo racionalista, né? Um filósofo que é pela razão, é a razão que traduz, é a razão que conhece, é a razão que entende e compreende as coisas. Nós temos que lembrar que neste momento, né, neste momento em que Kant faz a sua filosofia, né, ele se vivendo um contexto desse embate entre empirismo e racionalismo. Só que todos esses filósofos, eles buscavam, né, encontrar um método seguro para o processo do conhecimento, um método seguro para a ciência e também para a sociedade. Quando eu falo sociedade, é porque Kant também vai falar sobre a ética, tá certo? E aí, nós temos essa primeira fase de Kant, na qual Kant se afirmava como um racionalista. Só que, com o passar do tempo, Kant começa a ter contato com filósofos empiristas, principalmente David Hume. E quando ele tem contato com David Hume, ele começa a perceber que a sua filosofia racionalista tem alguns erros. Tem alguns erros. E aí, quando ele começa a fazer, né, as suas obras como a Crítica à Razão Pura, né, ele vai então, depois de entender e perceber que os empiristas também tinham um pouco de razão, ele começa então a fazer essa superação da dicotomia entre racionalismo versus empirismo. Racionalismo que defende que o conhecimento vem da razão e os empiristas que defendem que o conhecimento vem das experiências. Mas o que Kant queria fazer, né? O que Kant, depois dessa dicotomia resolvida entre racionalismo e empirismo, o que ele queria fazer? Ele queria mostrar, né, como todos ali queriam, um método seguro para a ciência produzir, tá certo? E aí, antes da gente falar sobre esse método seguro de produção científica, né, nós temos que lembrar que a filosofia de Kant, ela permeia 4 pontos principais, né? 4 perguntas que Kant nos faz. E ele vai tentar responder essas 4 perguntas. Olha lá o número 1. O que posso saber? Quando ele fala do que posso saber, né? E aí ele vai ser considerado como um novo Copérnico, né? Que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele vai responder o processo do conhecimento humano. Como saber? Né? Nós vamos tratar da epistemologia, tá certo? Número 2, o que devo fazer? Quando a gente fala sobre o que devo fazer, isso está relacionado ao imperativo categórico de Kant, que é aquela máxima: faça com que a máxima da situação seja o exemplo para todos a seguir. Isso nós vamos trabalhar nas próximas aulas, tá? Então, quando a gente trata esse segundo pilar da filosofia de Kant, o que devo fazer, isso está relacionado, então, a quê? A questão ética. Olha lá, razão prática, a prática, tá? No número 3, quando eu falo do o que posso esperar, ele vai trabalhar questões, né, como tema esperança, né, como tema religião. Eu estava lendo um pouco aqui da apostila, né, e Kant, no final da sua vida, teve que deletar um livro dele, ele teve que apagar o livro, ele não pôde publicar um livro que falava sobre a religião. Isso fala, na sua apostila fala sobre isso, né? A insatisfação de Kant quando ele ia tratar do tema da religião. E o número 4. O número 4, ele vai trabalhar da questão da antropologia, né? O que é o ser humano? Então, Kant, ele vai tentar responder, né? Ele vai tentar dar um respaldo para a antropologia do que ele entendia, né? Como ele processava a compreensão do que seria humano, tá? E aí nós temos que partir agora para aquela questão que está na sua página 136, a chamada Revolução Copernicana. Mas por que a Revolução Copernicânica de Kant? A expressão
Revolução copernicânica surge no contexto de confronto. Confronto entre quem? Entre o racionalismo e entre o empirismo. E parece como possível respostas aos problemas nascidos entre o racionalismo e o empirismo. Olha lá, nós vemos aí nesse slide o Copérnico. Copérnico, ele conseguiu o quê? Responder, solucionar um problema. Qual o problema? O que era o centro? Era o geocentrismo ou o heliocentrismo? Até então, os conhecedores, né, a igreja, nos ditava que o geocentrismo, né, a Terra era o centro, e que todos o Sol, né, e os outros planetas percorriam em torno da Terra. E aí, né, a partir da sua análise, do seu estudo, né, ele começa a perceber que o correto, o certo, não era mais o geocentrismo. E ele afirmou que o Helios, o Sol, era o centro. E aí a gente pergunta, mas tá, a gente percebe essa revolução, né? A gente percebe que o Copérnico deu essa colocação, mas e agora? Né? Como Kant vai ser o Copérnico? Porque ele consegue resolver também uma dicotomia. Qual dicotomia? Entre o racionalismo, né, versus o empirismo. Mas como assim, professor? Como ele consegue, então, resolver esse problema? Então, você está vendo nesse quadro aí o processo de conhecimento. Antes de Kant, né, nós temos lá o objeto do conhecimento, ele quem? O objeto que determinava o conhecimento para o sujeito. Não era o contrário. Né? Parece que o objeto falava para o sujeito, né? Olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Com o passar do tempo, o Kant percebeu que tanto o empirismo, tanto o racionalismo estava errado. Por que eles estavam errados? Porque cada um afirmava uma coisa e não colocava limites nem para as experiências e muito menos para a razão. E qual que foi o diferencial de Kant? Além de Kant fazer a troca, tirar o objeto do centro e colocar o sujeito como centro, né? Porque agora quem determina o conhecimento é o sujeito. É o sujeito que conhece que determina o objeto. Mas como? Através da razão e através das experiências. Mas como ele conseguiu fazer essa conciliação, professor, entre razão e entre sensações? O próprio Kant, ele coloca limite. É uma coisa que os outros filósofos não colocaram. Colocar limite, né? Perguntar, questionar, perguntar à razão o que ela conhece, como ela conhece. Perguntar as experiências, né? Perguntar, assim como eu estou falando, mas é buscar saber como, né, as experiências formam o conhecimento, como a razão forma o conhecimento. E nós vamos perceber que o Kant, na hora que ele une, né, que ele une o empirismo e o racionalismo, ele vai falar que essas duas formas de conhecimento produzem conhecimento. Tanto a razão como a experiência, elas produzem conhecimento. Mas como assim ela nos produz conhecimento? E aí o Kant vai falar que quando o racionalismo produz conhecimento, ele vai chamar isso de juízo. Né? O que é juízo? Juízo é toda forma de conhecimento. Ai, professor, então a razão processa conhecimento? Sim. Como nós vamos chamar o conhecimento que advém da razão? Nós vamos chamar de juízos analíticos, né? Esses juízos analíticos são separado priori. Por que a priori, né? Porque ele veio antes da experiência, né? Ah, professor, então como nós vamos chamar os juízos que veio da experiência? Nós vamos chamar eles de juízos sintéticos. Como assim? Esses juízos que vêm da experiência, eles são a posteriori. Por que a posteriori? Porque ele vem depois das experiências que nós vamos tendo com a vida, com o tempo, tá? E aí Kant fala, não é só de razão, mas não é só de experiência. O conhecimento forma da razão e da experiência. E aí ele une o útil com o agradável. E aí o Kant vai falar, então,
qual é o verdadeiro conhecimento? O verdadeiro conhecimento é o conhecimento juízo sintético, olha lá, ó, sintético da experiência e analítico. Mas como vai chamar então o verdadeiro juízo? Ele vai chamar de juízo sintético, porque ele pega aqui da experiência, né? E o que ele vai pegar então do analítico? Ele não vai explicar, ele não vai tirar a palavra analítico, ele vai colocar a palavra a priori. Então, como forma o conhecimento? O conhecimento forma, então, das experiências e da razão. Então, como vai chamar esse tipo de juízo, né? A junção desses dois juízos. O Kant, então, chamará essa junção de juízo sintético a priori. Sintético, porque vem da experiência. A priori, porque então vem da racionalidade, né? E aí o Kant vai dar a sua resposta, tá certo? Agora, você vai assistir um pedacinho do professor lá do Poliedro. O professor lá do Poliedro, ele vai explicar, citando exemplos, né, do que seriam juízos analíticos e os juízos sintéticos, e essa união entre os juízos analíticos e sintéticos. Tá certo? Espero que você entenda. Falar um pouquinho sobre os juízos. O que são os juízos para o Kant? Meninos, os juízos são formas de conhecimento. E para o Kant existem duas formas básicas de conhecimento que foram levantadas pela filosofia. A primeira forma de conhecimento para o Kant é o chamado juízo analítico. O juízo analítico, como o próprio nome diz, revela para a gente uma forma de conhecimento que ela é segura, ela é extremamente lógica e é claro que ela está ligada aí às deduções e principalmente à matemática. Então quando a gente pensa, por exemplo, na questão da geometria, é um conhecimento interessante, é um conhecimento seguro, você consegue formular alguma coisa em cima disso, mas não é um conhecimento que gere novos conhecimentos. O juízo analítico, o conhecimento analítico, ele serve para você deduzir, para você raciocinar em cima de uma forma segura, mas ele não produz coisas novas, não produz novos conhecimentos. Então, por si só, ele não se basta. Outra forma de juízo é o famoso juízo sintético. O juízo sintético tem mais a ver com o empirismo. O juízo sintético tem a ver com as percepções, as sensações, que elas realmente estão ali, elas existem, a gente consegue ter elas geram novas formas de conhecimento, novas formas de interpretação, mas se você for pensar bem as sensações, as percepções, elas não são seguras. Ao contrário do juízo analítico, o juízo sintético ele não é seguro, então ele também não pode ser completamente confiável na hora de desenvolver ciência. E qual é a ideia então do Kant em relação às formas de conhecimento? Juntar as duas formas, pegar o juízo analítico, juntar com o juízo sintético e formar o que ele chamou de juízo sintético a priori, ou seja, tentar desenvolver a ciência se baseando tanto na dedução quanto na experiência, tentar juntar as duas coisas, ver os limites dessas duas vertentes e tentar de uma forma coesa aliar para desenvolver o nosso conhecimento, de uma forma que o conhecimento ele consiga ser reinterpretado, mas ao mesmo tempo de uma forma segura. Juntando os dois juízos, o Kant ele vai superar a dicotomia entre o racionalismo e o empirismo que existia até a sua época. Então, para a gente finalizar, o professor Wesley coloca esse último quadro aí. Esse último quadro é para você esclarecer melhor o que seriam os juízos analíticos e os juízos sintéticos, né? E como Kant, então, consegue fazer essa conciliação, tá? Porque agora, né, nessa relação entre sujeito e objeto, quem determina o conhecimento é o sujeito, né? O sujeito que relaciona com o objeto, tá? Tá claro isso? Então, até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais sobre os outros juízos, né? Principalmente a ética e a estética. Desejo a todos um bom dia e fiquem com Deus.